Fala, gente, estamos para mais um canal do Engenharia em Matemática. Vamos falar hoje da parte 3 de acessibilidade e dimensionamento de espaços. Meu nome é Jefferson e vamos embora pro vídeo. Bom, estamos falando, como sempre, né, tudo isso, todas essas partes, né, até a sétima foi tirado da NBR 9050, tá? Da nossa ABNT. Bom, vamos lá. O que a gente vamos ver aqui? Hoje a gente vamos começar falando sobre alcance manual, tá? Pessoas com caso agora pessoas sem deficiência estando em pé, ou seja, vamos ver. A pessoa não estando em pé, ela pode chegar a ter 55 centímetros do eixo do ombro, né? Ou seja, numa altura boa, né, de trabalho, né, ou seja, ela pode chegar até um pouco mais da altura, né, ou seja, 45 graus acima do seu corpo, né, ela chega até 1,40 m a 1,55 m, né. Eu tô achando essa pessoa meio anão, né, porque esse daí, querendo ou não, tá quase no olho, né, ou seja, a pessoa é quase do meu tamanho, né, eu tenho 1,67 m de altura, né, eu sou quase um anão. Então vamos lá. A pessoa com o braço esticado estaria em torno de 1,15 a 1,25. Altura de trabalho, tá? Essa altura C é a altura geralmente de trabalho. Que, por exemplo, quando a gente vai dimensionar uma pia, alguma coisa, a gente sempre utiliza 90 centímetros, tá? Por quê? A pessoa ela consegue mexer e lidar direito sem se respingar com 1 metro de altura, né? Por causa disso que a gente utiliza 90 centímetros, né? Levando em consideração que a pessoa não precise ficar encurvada, fique em pé ereta, sem maiores problemas, né? Na parte de baixo, sem a pessoa precisar se mexer, né? 45 graus do eixo do pé, no caso do eixo Y dele, né? 72 por 82. E no caso uma pessoa com o braço totalmente esticado, ela conseguiria em torno de 65 a 75 centímetros, né? Conseguir dar, no caso, um botão de emergência, alguma coisa, né? Para dimensionamentos mais de máquinas, né? A pessoa estando sentada, coisa muda um pouquinho de figura, ela consegue fazer alguns trabalhos, né? Voltados com até 60 graus, com uma altura máxima de 1,35 m. No caso, a 30 graus ela estaria com uma altura de 1,20 m. A altura de 1 metro, que é a altura base de tudo, né? De mesa e tudo, né? A mesa geralmente é um pouquinho mais baixo, né? Para que a pessoa consiga ficar com os braços dobrados, né? Essas questões que a gente está falando aqui também entram na ergonomia, tá, gente? Então você que está estudando parte de ergonomia, você é engenheiro de produção, você também pode utilizar isso como referência, tá? Essas alturas você vai ter o tempo necessário para cada altura, né, que você possa estudar, né? Que uma pessoa normal, né, uma pessoa que em média teria uns 1,70 de altura quando foi feita essa norma, né, que esses padrões foram utilizados, né. No caso, a cadeira tem que ficar até 43 centímetros, né, o encosto, né, aquela parte mais macia tem que começar no mínimo com 18 a 26 centímetros, quer dizer, no máximo, né, entre 18 a 26 centímetros, que a pessoa consiga apoiar as costas, né. E outra coisa que não está dizendo aqui, né, isso é só um parênteses, né, para você que está estudando ergonomia, isso não seria o ideal, né. Uma pessoa sentada ela tem que ter apoio de cabeça, que a pessoa precisa, no caso, recostar caso tenha um certo tempo de trabalho, né. Isso foi só um parênteses, tá. E uma pessoa, né, você não pode considerar menos de 65 centímetros de largura para a pessoa poder entrar na mesa, conseguir trabalhar e fazer os seus serviços. Já no caso do cadeirante é um pouquinho mais complexo, né? Levando sempre em consideração o modo de referência, o restante está basicamente como uma pessoa normal, né?
que está em torno de 40 centímetros do assento da cadeira. Tá? A pessoa tem que ter em torno de 15 centímetros entre o joelho e o encosto da mesa. A pessoa consegue chegar até 55 centímetros, igual uma pessoa sem problemas, né? E a mesa tem que estar, como falei com vocês, em torno de 73 centímetros, para que a pessoa consiga trabalhar tranquilo com o braço dobrado, né? Aí nós temos uma posição na frente, caso a pessoa precise se movimentar. Com isso nós temos cada um dos passos, né? Ou seja, 55 centímetros do ombro até a mão, né? 35 centímetros até o antebraço, né? 1,15 no máximo a altura que ele pode conseguir, né? 1,15 não, 1,40, desculpa, gente. 1,15 ali, no caso, uma plataforma que a pessoa não precisa se preocupar, né? Aquela altura, no caso ali, é próximo dos olhos, né? E é que para cada ângulo que a pessoa vai se concentrar, ela vai acabar pegando uma parte, né? Isso é mais para dimensionamento e layout de mesas de trabalho, né? No caso aqui, o alcance manual, né? Vista em planta, né? No caso de uma mesa, uma pessoa, no máximo 1,5 por 50, né? Lembrando sempre que tem que tomar sempre cuidado quando você for dimensionar para os pés do cadeirante, né? Nós vamos ver ali depois, né, o mínimo que a pessoa possa precisar, né? No caso aqui, pessoas cadeirantes e não cadeirantes, a altura que ele precisa, né? Variando entre 40 centímetros a 1,20. Né? Aqui no caso estaria relacionado tomada, comando de aquecedor, quadro de luz, entre outros, né? Geralmente tomadas que demandem uma maior capacidade, né? Tomadas e interruptores, no caso, você sempre colocará até 1,20 de altura, né? O ideal sempre é 1,10, né? Esse seria o ideal, mas a norma permite que você vá até 1,20. E 40 centímetros tomadas com menos tensão também, lembrando sempre das crianças, né? Para que as crianças não utilizem, né? No caso, tem normas específicas para isso, onde você possa colocar a proteção para tomadas mais baixas, né? Aqui estamos aqui nos alcances visuais, né? Uma pessoa vai variar na visão dela entre 25 graus para cima e 30 para baixo, né? No caso, uma pessoa sentada perde um pouquinho de visão para cima, né? Ela só consegue enxergar 20 graus para cima e 38 para baixo, né? No caso, uma taxa de erro para baixo para uma pessoa em pé 7,5 graus e para uma pessoa sentada 6,3 graus. No caso, se a pessoa, isso daí é no caso uma pessoa com o olhar reto, né? Lógico que se ela abaixar e tudo vai alterar, né? Por exemplo, se ela chegar a encostar o queixo no peito, ela pode chegar até 74 graus, né? E sim, pode chegar até 50 graus, levando a cabeça para cima. Bom, aqui nós temos também a pessoa olhando para o lado, né? No caso de 15 graus para o movimento inconsciente dos olhos. Movimento consciente nós conseguimos chegar até 30 graus, com movimento natural de cabeça 45 e movimento consciente da cabeça 60 graus, né? Aqui nós temos outros parâmetros visuais. Aqui nós estamos voltando para as alturas, né? Lá nós voltamos para os graus. Como você pode ver, com 25 graus uma pessoa enxerga em torno de 2,90. No caso, com
encosta na cabeça, né, ela consegue um aumento de 2,18. E alcance visual, né, no caso a pessoa pode conseguir enxergar até mais, né, mas considerando todas as coisas, a pessoa enxerga com 3 metros, né. E a linha de visão a uma altura de 1,45, né, uma pessoa pode, a altura do nariz e tudo pode variar em torno de mais ou menos 5 centímetros. Né? A pessoa sentada, tu vê que ela perde um pouco a visão, né? Sem movimentar a cabeça ela consegue enxergar 2,19 e mexendo a cabeça ela consegue enxergar até 1,91 de altura, né? No caso aqui os 3 metros seriam um limite que a pessoa consegue ver tranquilo, e a linha do horizonte ficaria em torno de 1,10, mais ou menos 5 centímetros. A pessoa cadeirante não altera em nada da questão do pessoa sentada. Mas se você está projetando alguma coisa, né, tentando visar que a pessoa consiga enxergar, um cadeirante lá no prédio conseguindo enxergar, não tente colocar avisos importantes a uma altura muito alta, né? Ou seja, podendo deixar em torno de 1,5 m, alguma coisa assim, que a pessoa consegue enxergar tranquilamente sentada sem precisar movimentar a cabeça. Bom, esse foi mais um vídeo, gente. Desculpa às vezes estar lendo bastante, mas não tem jeito. Isso aí foi tudo separado com carinho, né? E querendo ou não, a gente acaba tendo que ler todas essas partes. Muito obrigado, se inscreva no canal, dê o seu joinha, compartilhe, que vai vir muita coisa legal, gente.